Sentinelas. Será que esta criação humana é realmente a maior ameaça à mutandade? Serão eles o final dos mutantes? Pois é, independente da resposta a essa pergunta, hoje no canal Fator X você vai conhecer tudo sobre esses autômatos responsáveis aí por grandes perdas nas fileiras dos mutantes. É agora em X-Men Principais Personagens, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men Principais Personagens, Sentinelas. Vamos conhecer tudo sobre essas terríveis máquinas de matar mutantes. A gente vai contar todo o histórico delas, desde sua concepção, lá nos primórdios dos X-Men, agora republicados em Fabulosos X-Men edição definitiva. E vamos trazer para vocês outras aparições, outros momentos importantes do cânone dessa terrível criação da humanidade em outras revistas que não são mutantes, para você conhecer melhor todos eles e, mais do que isso, preencher todas as lacunas, todas as pontas soltas. Então é hoje, já vai contar tudo isso para vocês. Mas antes disso, se inscreve no canal Fator X se você ainda não é inscrito. Aproveita e ativa o sininho para receber nossas notificações. Confere as redes sociais do canal Fator X e os nossos grupos de WhatsApp e Facebook para ter um contato mais próximo conosco. Vê aqui na descrição os links da Amazon, das revistas que a gente citar aqui no vídeo. E você comprando por esse link, você também ajuda o canal Fator X. E se você quiser ajudar de outra maneira, tá aqui também o meu número de celular, tanto para você entrar em contato, para mandar algo, se assim você desejar, quanto também para você fazer alguma doação para nós, porque este celular aqui é o meu Pix pessoal, então quando você usa ele, você também está ajudando o canal Fator X. Por falar em ajudar o canal, grande parte do vídeo de hoje é tirado desse exemplar aqui, coleção de miniaturas da Marvel, que nos foi ofertado por um inscrito, pelo inscrito Ronaldo, inclusive parte do material que ele deu para nós foi sorteado aqui. E aqui nós temos uma linha completa de tempo dos Sentinelas, que eu preenchi algumas lacunas, claro, e acrescentei ali no final os momentos mais recentes do cânone dos Sentinelas, que vão além aqui das edições listadas, porque foram publicadas depois desse material sair. Esse aqui é o exemplar que acompanha a miniatura de um Sentinela, vieram também alguns posters, e eu fiz aqui no Instagram um unboxing desse material, além de um vídeo aqui do canal. Vou deixar o vídeo nas telas finais e aqui na descrição também o videozinho curto que eu fiz lá para o Instagram, beleza? Agora vamos lá para conhecer os Sentinelas passo a passo. X-Men Volume 1, números 14 a 16, mais recentemente republicado em Fabulosos X-Men, edição definitiva número 1, pela Panini. Aqui a gente vai ver o surgimento dos Sentinelas, seu criador, o humano Bolivar Trask, que acredita que os mutantes são o fim da humanidade, vão um dia inclusive escravizar toda a humanidade por isso. Ele volta seu conhecimento para o ramo da ciência, principalmente para a eletrônica ali, e vai construir os primeiros Sentinelas, bem diferentes dos Sentinelas que a gente conhece hoje. Claro, isso não ia dar certo. A primeira diretriz dos Sentinelas, ao ser ativado justamente num debate na televisão entre Bolivar Trask e o professor Charles Francis Xavier, vai ser se rebelar contra seu mestre e dizer que o melhor jeito de proteger a humanidade é justamente dominando-a. No final da história, mesmo com a ajuda dos X-Men, quem ia derrotar de vez os Sentinelas seriam o próprio Bolivar Trask. Isso porque ele ia se suicidar, ele ia explodir tudo, inclusive Molde Mestre, o Sentinela principal, que era capaz de replicar, criar outros Sentinelas, pondo sim fim a essa primeira tentativa de dominação por parte dos gigantes, que na época, inclusive, nem eram tão gigantes assim. X-Men Volume 1, de 57 a 59, que edições que provavelmente estarão em Fabulosos X-Men edição definitiva 3, ainda em pré-venda da Panini. Que a gente vai ver o Larry Trask, o filho do Bolivar Trask, tentando aí reavivar o trabalho do seu pai. As únicas testemunhas do sacrifício de Bolivar foram os X-Men, então não é de conhecimento de nenhuma pessoa que não seja os X-Men de que Bolivar se arrependeu do que fez. O filho Larry então quer se vingar em nome do pai, que ele acredita que foi morto pelos X-Men que também destruíram os Sentinelas. Assim, ele vai trazer de volta, com a ajuda de um juiz que vai financiar a sua produção, os Sentinelas, né, a segunda linha de Sentinelas criada pelo Larry Trask.
ele vai chegar a fazer um dos maiores ataques contra os mutantes. Ele vai ser capaz de, com os sentinelas, capturar quase todos os mutantes que tinham sido apresentados na revista X-Men até o número 57, inclusive para enganar os sentinelas, que eram muito dependentes de seus sentidos robóticos e não de radares, leitores de DNA e etc. Essa edição tem uma cena clássica, que é o Ciclope e a Jean Grey vestidos de Mercúrio e Feiticeiro Escarlate da época da Irmandade de Mutantes para enganar os visores, os sensores dos sentinelas. Bom, o problema é que o próprio Larry era um mutante, segredo guardado por seu pai e oculto dos sentinelas por um amuleto, que na verdade não era um amuleto mágico, mas sim um dispositivo que dificultava a leitura do DNA de Larry. O juiz que o estava ajudando, amigo de seu pai, sabia disso. Então quando Larry, lá para o fim da história, entra numa fúria assassina, e ao invés de capturar os mutantes, que era com o que o juiz tinha concordado, ele decide matar todos eles, o segredo é revelado. Esse juiz que o estava ajudando decide inclusive tirar o colar para que os sentinelas o reconheçam como um mutante. A partir disso, ele é capturado pelos sentinelas, porém eles não revogam sua última ordem, o extermínio de todos os mutantes. Eles começam a se preparar inclusive para matar o próprio Larry. Os X-Men em seguida a isso vão derrotar os sentinelas com essa estratégia de trocar os uniformes com a Irmandade de Mutantes, etc., mas também com o argumento de Ciclope, que vai dizer aos sentinelas que o fruto das mutações que produzem mutantes na humanidade é a radiação solar, e que, na verdade, eles nunca vão resolver tudo matando os mutantes, exceto se eles forem lá pesquisar a fonte da radiação e resolver o problema direto no Sol. Assim, no final, os sentinelas mudam sua diretriz, deixam os mutantes em paz e vão em direção ao Sol, o que parecia ser, na época, morte certa. Avengers 103 e 104, no Brasil, Heróis da TV, da antiga editora Abril. Então aqui a gente tem o retorno dos sentinelas, mas na revista dos Vingadores, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate já fazem parte da equipe nessa época. E quando os sentinelas voltam, eles voltam do Sol, isso mesmo. Eles foram até lá, um deles não só sobreviveu, como sofreu uma espécie de mutação, está todo irradiado ali pela energia do Sol, está controlando os demais, mas está bem diferente. E Mercúrio se lembra da conclusão do encontro passado dele com os sentinelas, lá ao lado dos X-Men, quando ele trocou inclusive de uniforme com o Ciclope. Por que isso é importante? Porque ele sabe que Larry Trask sobreviveu, mas o que isso foi colocado em segurança no final da aventura. Toda a Irmandade de Mutantes viu isso. Então quando os Vingadores partem para confrontar os sentinelas, Mercúrio parte para procurar Larry Trask. Ele consegue encontrá-lo, levá-lo até os Vingadores, levá-lo até onde está acontecendo o confronto, ele até ajuda, mas no final é novamente um argumento que derrota os sentinelas, porque convencidos de que seu líder é um mutante, sofreu, foi irradiado pela energia solar e mudou de forma, mudou de aparência, eles se voltam contra ele. O problema é que ele fazia o papel ali do molde mestre original, ele era meio que o centro da coletividade dele. Então a destruição desse sentinela é a destruição de todos os demais sentinelas controlados por ele. Quando isso tudo acontece, eles desabam e o pobre Larry Trask acaba estando embaixo de um dos sentinelas e morre dessa maneira trágica. Uncanny X-Men Volume 1, de 98 a 100. No Brasil, X-Men Deluxe, A Segunda Gênese, ou Fabuloso X-Men Edição Definitiva, Volume 5, ainda a ser lançado pela Panini. Então aqui a gente vai ver o retorno dos sentinelas, agora a criação de outro cientista, Steven Lang, que seguiu o passo dos Trask que o antecederam. Ele também desconhece, como Larry Trask desconhecia, que Bolivar Trask tirou a própria vida para derrotar os sentinelas, porque eles saíram do controle. Então Steven Lang é mais um cientista ali que acredita que foram os mutantes os responsáveis pela morte de seus antecessores, mas não foram os próprios sentinelas. E ele vai ali atacar os X-Men, levá-los a uma estação orbital. E nessa sequência de eventos a gente vai ter inclusive a origem da Fênix. Esse projeto Sentinela foi financiado pelo Clube do Inferno. A gente vai ver isso mais adiante num retcon, publicado em X-Men Classic 6, ainda inédito em português. Não só isso, esse também é o momento da suposta morte de Lourdes Chantel, que foi recentemente revisitado na revista quinzenal dos X-Men, no título Marauders, que é encadernado lá dentro, aí durante os eventos do baile de gala do Clube do Inferno. Isso porque o Clube do Inferno financiou o projeto Sentinela de Steven Lang, mas aí, graças à Rainha Branca, o Sebastian Shaw passou a achar que sua esposa morreu vítima de um sentinela, então ele rompe esses laços com o governo, depois ele mesmo vai produzir seus próprios sentinelas, e se volta contra os membros humanos do círculo interno do Clube do Inferno. Na verdade, na época era chamado de o Círculo dos Escolhidos, mas é isso que vai projetar
os mutantes ao controle do clube e vai colocar o Clube do Inferno na formação que a gente vai conhecer depois em A Saga da Fênix Negra. Isso é bem importante. Outro detalhe importante de Uncanny, voltando, né, Uncanny X-Men de 98 a 100, é que no final da edição, pilotando um planador de menor porte dentro da estação orbital, Steven Lang se choca contra o monitor e acaba dado como morto. Depois, em Hulk Anual número 7, a gente vai ver que ele não só sobreviveu, mas também tentou ativar sua própria versão do Molde Mestre, o Molde Mestre 2.0 criado por ele, mas ao fazer isso acabou fundindo sua consciência com a do robô. E esse é o Molde Mestre que a gente conhece das histórias seguintes dos X-Men. Uncanny X-Men 141, mais recentemente X-Men Deluxe, Dias de um Futuro Esquecido. Então, aqui nesse arco a gente vai ver um futuro dominado pelos sentinelas, futuro esse do qual a Lince Negra mais velha, manda sua consciência ao passado para evitar o assassinato do senador Robert Kelly. História muito revisitada, já resumida aqui no canal, já referenciada em várias histórias dos mutantes. Mas muito importante, esse é o futuro do qual viria o sentinela mais avançado que a gente conhece e a maior ameaça aos mutantes, que inclusive existe hoje no universo Marvel 616. Uncanny X-Men 191. Chega do futuro Nimrod, o supremo caçador de mutantes. O sentinela do modelo mais avançado que a gente conhece. Já daquele tamanho gigante que a gente pode ver os sentinelas em Uncanny X-Men de 98 a 100, mas diferente deles, capaz de se adaptar, se diminuir, mudar de forma, se disfarçar entre os humanos, se adaptar a poderes dos mutantes. Ali, o supremo mesmo inimigo dos mutantes. Ele seria derrotado por uma junção de forças entre X-Men e Clube do Inferno, né, com muito custo, inclusive com a morte de Harry Leland, membro ali do círculo interno do Clube do Inferno, mas não ficaria destruído, não ficaria fora de atividade por muito tempo. Isso porque o Molde Mestre voltaria. O Molde Mestre não só voltaria, confrontaria os X-Men, seria derrotado inicialmente, mas quando seu corpo fosse destruído, ele encontraria um hardware próximo para transferir sua consciência. Seriam justamente os destroços de Nimrod. Essa fusão dessas duas máquinas assassinas seria demais para os X-Men confrontarem sozinhos. E, para tentar derrotá-lo ali, os X-Men abririam o Portal do Destino e lançariam o Molde Mestre dentro dele. Vampiro ia acabar entrando junto com o monstro, ressurgindo aí meses depois. O Molde Mestre também ia ressurgir. Guarde bem essa informação. Massacre. Aqui durante a saga Massacre, os sentinelas não só ressurgiriam, a gente sabe já desde a atração fatal que o governo ainda fabricava sentinelas, X-Factor havia descoberto isso durante a saga, mas agora em Massacre eles vão ser ativados, mas pelo Massacre e voltados contra a humanidade. Uncanny X-Men 333, que nós vemos a primeira aparição de Bastion, novo líder humano anti-mutante, que vai tentar aí coordenar os esforços para derrotar os X-Men e toda a sua raça. Porém, Bastion seria mesmo humano? Com toda a humanidade tendo sua vida ameaçada por um único mutante, o Bastion ganha mais peso na política internacional, ganha mais ouvidos à sua voz preconceituosa e começa a montar aquela que a gente chama de Operação Tolerância Zero. E aqui, em Operação Tolerância Zero, a gente ia conhecer um novo tipo de sentinela, o Supra-Sentinela, em tamanho de um ser humano normal, muito parecido com um ser humano normal, mas bem mais avançado que os sentinelas anteriores. Já descobri no decurso da saga que essas pessoas são pessoas que receberam próteses, aparentemente parte ali de um projeto filantrópico, mas que logo a gente percebe que é um projeto pilantrópico, porque o que acontece é que o Bastion atrai pessoas assim e injeta nelas nanitas, que sim, restauram sua saúde, substituem membros perdidos, né? Tem ali próteses, mas que na presença de mutantes, quando a transformação está completa, podem fazer aquela pessoa assumir a forma de um supra-sentinela e parar de controlar seus próprios atos para atacar o mutante em questão. Vários supra-sentinelas em vários estágios de infecção foram ativados durante a Operação Tolerância Zero. Mas muito importante, apesar de não aparecer nessa saga, é também durante ela que em outro ponto do globo, lá na Índia, foi transformada em sentinela a policial Karima Sharpandar, que é inclusive namorada, interesse amoroso de Neo Shara, que depois ia entrar para os X-Men como Pássaro Trovejante 3. Isso é muito importante, também guarde essa informação. Após os eventos de Operação Tolerância Zero, a gente já percebeu que Bastion não era exatamente humano, por sua imunidade à telepatia e por várias outras habilidades que ele demonstrou durante a saga. Então, em X-Men Informatinho da antiga editora Abril, a gente vai vendo um crossover com o Cable com o Homem-Máquina, a revelação de quem é na verdade Bastion. O Molde Mestre
fundido a Nimrod, que foi jogado no Portal do Destino. Ele ganhou uma nova chance, uma vida como humano. Mas, ao voltar ao caminho de caçar mutantes, mesmo com sua segunda chance, o Portal do Destino começou a lhe tirar as dádivas que ele havia recebido. Assim, logo, seu tecido, seu sangue passou a ser substituído por componentes eletrônicos. E, já sob custódia da SHIELD, ao final de Operação Tolerância Zero, ele era um sentinela coberto ali por uma aparência de ser humano. Isso foi revelado nesse crossover em X-Men formatinho da antiga editora Abril. X-Men e de extinção. E aqui a gente ia descobrir que os sentinelas apresentados por Bolivar Trask na televisão lá no primeiro evento que a gente citou aqui nesse vídeo não eram os únicos sentinelas que ele havia produzido. Uma outra versão, um outro molde mestre, estava na América do Sul, produzindo sentinelas com sucata, com destroços, com inclusive equipamentos deixados por guerrilhas antigas. Esse sentinela selvagem foi abandonado por Bolivar Trask com uma única diretriz: obedecer o DNA Trask. O último descendente da família Trask, encontrado por Cassandra Nova Xavier, a gêmea maligna do Professor X, foi levado até lá, reconhecido pelos sentinelas, mas não só por eles. A própria Cassandra, que estava com seu corpo ainda em construção, copiou o DNA Trask dentro do seu próprio corpo mutante. Matou então ali aquele último descendente da família e assumiu o controle dos sentinelas, que ela voltou contra a Genosha num único ataque que ceifou 16 milhões de vidas, a maioria de mutantes, apenas para atrair a atenção dos mutantes e ser capturada pelos X-Men, para ficar mais próxima de seu alvo, o próprio Professor X. Nesse arco todo, produzido pelo Grant Morrison, outras versões mais modernas de sentinela iam ser mostradas para a gente, inclusive os nano-sentinelas, sentinelas minúsculos, né, nano mesmo, que entram até na corrente sanguínea. Os X-Men vão ficar doentes no momento, vão descobrir que estão infectados por nano-sentinelas. Depois a gente vai descobrir que eles estavam sob controle de Magneto, com parte ali de uma vingança. E também não era Magneto, era Xorn e tudo mais, mas a gente vai ver mais sentinelas ainda nesse arco. Dizimação, Esquadrão Sentinela. Em uma das últimas encarnações dos Sentinelas, esteve ao lado dos mutantes. Foi depois dos eventos de Dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate disse chega de mutantes. E a gente foi colocado ali a par de que existia uma Unidade Nacional de Intervenção, a UNI, uma organização que inclusive visava naquele momento proteger os mutantes da extinção. Salvaguardar os mutantes, os últimos 198 mutantes abrigados no Instituto Xavier, para fazer dele uma espécie de reserva, foi apresentado a gente o Esquadrão Sentinela, uma nova versão dos caçadores de mutantes, mas agora como seus protetores. Mas não mais como robôs gigantes autônomos, e sim sem inteligência artificial, como um mecha, na verdade, um grande robô controlado por um piloto, né? Inclusive, o chefe dessa operação toda era James Rhodes, o antigo máquina de combate. Esses sentinelas iam ficar ali na proteção dos X-Men durante bastante tempo, até os eventos de outra saga recentemente republicada, Complexo de Messias. Aqui, os pilotos do Esquadrão Sentinela iam ser infectados por nanosentinelas trazidos por Bishop, que se volta contra os X-Men nos eventos dessa saga. Por conta dessa infecção, eles acabam voltando seus robôs contra os mutantes, acabam sendo derrotados por eles, sobrando apenas um ser humano transformado pelos nanosentinelas que parte, prometendo voltar em um futuro distante, que ainda não aconteceu. Dinastia X e Potências de X, X-Men, série 4 da Panini, de 1 a 4. Aqui a gente vai ver vários futuros alternativos, já vividos por Moira McTaggart, que tem a habilidade de reiniciar suas vidas após a morte. Um poder mutante que nós não conhecíamos que ela tinha. E em quase todos esses futuros, o fim da mutandade foi justamente a criação do Super Sentinela Nimrod. Por isso, agora Xavier e Magneto estavam não só fundando Krakoa, mas também se preparando para a iminência ali da criação do novo Nimrod. Isso vai motivar uma das últimas missões dos X-Men, considerada a última missão dos X-Men, porque o Conselho Silencioso de Krakoa ia extinguir a equipe depois disso, que foi publicada em X-Men 3 dessa série, quando os X-Men vão tentar destruir o molde-mãe criado em órbita do Sol e que provavelmente produziria Nimrod. O que os X-Men não sabem é que, na verdade, foi essa missão, esse evento,
que levou ali à criação do Nimrod derradeiro. Isso porque a doutora Alia McGregor, tentando substituir seu falecido marido, que morre durante o ataque dos X-Men, ia criar a sua versão humana dos backups de consciência dos mutantes, né? Os protocolos de ressurreição krakoanos, que seria transferir a consciência do marido para um sentinela altamente desenvolvido. Ela concluiu esse trabalho em X-Men 34 da Panini, produziu um Nimrod, colocou ali as memórias, a mente de seu marido, mas outro ataque dos mutantes, claro, sempre tentando se defender, sempre tentando impedir aquilo que vai os exterminar, no caso, a ativação do Sentinela Nimrod, um ataque de mística e impedir que o backup se consolidasse. Nesse caso, as memórias humanas dessa versão de Nimrod iam ser apagadas no final da edição, sobrando ali apenas a máquina, o Supremo Caçador de Mutantes, em atividade nesse momento. X-Men 51 e 52 dessa série, ainda não lançado pela Panini, atenção, aviso de spoiler. Essas duas edições trarão Inferno de Jonathan Hickman de 1 a 4. E aqui a gente vai ver Karima Champadar novamente. A gente já viu ela, na verdade, nos 4 primeiros números, eu que não citei. Essa Supra Sentinela está do lado da Orquídea, do lado da doutora Alia McGregor, contra os mutantes. Isso é importante porque quando ela surgiu depois de Operação Tolerância Zero, ela teve ali a sua programação suplantada por Xavier e Magneto, chegou a lutar ao lado dos X-Men durante bastante tempo. Então, os X-Men estranham ela do lado dos Sentinelas, mas em Inferno tudo vai ser explicado. A verdade é que apesar do corpo ser de Karima Champadar, a mente, a psique dentro dela foi enviada do futuro, da Karima Champadar do futuro, onde a programação supra-sentinela voltou e suplantou todo o seu lado humano. Então, essa versão de Karima Champadar que está no corpo atual, ela que ajudou a fundar a Orquídea e que moveu todas as peças para que surgisse esse Nimrod sem nenhum aspecto humano. E aqui nós voltamos ao momento da criação do Sentinela. Sabe por quê? Esse Nimrod, essa Karima, essa supra-sentinela não se importam com a humanidade, não querem proteger a humanidade, mas estão trabalhando em nome da Falange apenas para uma coisa: a supremacia das máquinas. E esse é o momento mais importante aí do cânone das Sentinelas, publicado recentemente, né? Inclusive nem em português, porque essa é uma fase que está prestes a se concluir aqui em português, e é também o fim do vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo. Aproveite e se inscrever se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber nossas notificações. Fique conosco e volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles.